Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale e a gente vai falar hoje sobre cartas argumentativas, tá, gente? Lembrando sempre que o gênero de cartas, certo? Ele abrange outros tipos de cartas, tá bom? Então a gente tem aqui a carta aberta, a carta do leitor, o e-mail e a carta comercial. Então, todos esses tipos de carta estão contidos nas cartas argumentativas, que quer dizer o quê? Cartas que trazem algum tipo de argumento, que levantam algum tipo de questionamento, que servem para determinadas ações, certo? Que têm determinados objetivos. Então, assim, dependendo da finalidade, né, elas podem ser muito diferentes na estrutura e na linguagem, tá bom? Então, a gente tem aí dois exemplos, né, a carta 1 e a carta 2. Percebam o começo de cada uma, tá bom? O cabeçalho de cada uma, né? São cabeçalhos diferentes porque elas são diferentes. A intenção delas, apesar de ser cartas, elas têm objetivos diferentes, tá? Então a gente pode observar nessa primeira aqui, ó, tem o cabeçalho Rio de Janeiro, 10 de março de 2015, querida filha. Tá muito parecida com a carta pessoal, né? Então a carta pessoal ela tem um tom mais íntimo, um tom realmente mais pessoal. É uma carta que você geralmente escreve para a pessoa mais de perto, uma pessoa dos seus relacionamentos familiares, né? Ou afetivos. E a gente tem o exemplo da carta 2. Vamos lá, loja do João e Companhia Limitada, Avenida, babá. Então a gente já tem um começo aqui diferente, um cabeçalho diferente. O cabeçalho da carta 2 é diferente da carta 1, justamente porque a carta 2 é uma carta comercial, tá, gente? É muito importante que a gente saiba distinguir essas características todas aí, tá bom? Então, assim, a gente sabe que no sentido geral, a gente pode denominar carta argumentativa a correspondência que escreve com finalidade de defender um posicionamento opinativo sobre determinado assunto, tá? Então, é um tipo de correspondência com linguagem formal, que exige o uso de pronomes de tratamento adequados à posição ocupada pelo destinatário e o emprego da norma padrão da escrita, ok? Então, primeiro, a gente tem a carta aberta, né? Que a carta aberta, ela tem como principal característica a construção de argumentos com o objetivo de expor e defender em público as opiniões ou reivindicações da pessoa que emite a carta acerca de um assunto determinado, certo? Do assunto abordado. Essa carta, que é a carta aberta, ela se diferencia da carta pessoal porque ela trata de assuntos que não dizem respeito somente aos interlocutores nela envolvidos. Geralmente, ela trata de temas de interesse coletivo, como as questões sociais, tá? Então, a estrutura dessa carta, da carta aberta, ela vem o título, o cabeçalho, o vocativo inicial, né? Como a gente pode observar aqui, a gente tem a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, expressões finais e a assinatura. Não podemos esquecer também do uso de imperativos, né? O que são imperativos? Esse modelo ele permite uma interação direta com o leitor da carta. Então, a utilização de expressões pré-determinadas como pense, tome a decisão correta, em vez de propor essas ações, você já pensou em, quer dizer, é um diálogo que está sendo sugerido ali diretamente, certo? Então a gente tem aí esse modelo e essas características da carta aberta. Nós temos um outro modelo aqui que não vem ao caso a gente esmiuçar propriamente agora, tá certo? Então, assim, Érica, eu vou precisar saber das características desse tipo de carta argumentativa. Geralmente, quem vai fazer vestibular, quem vai fazer concurso, tem que estar atento, sim, a esse tipo de gênero, porque ele pode ser pedido, certo? Não é o tipo oficial que o Enem pede, mas outro concurso pode sim vir a pedir, tá? Então a gente tem o outro tipo, que é a carta do leitor, né? Já esse gênero ele vai mostrar opiniões e sugestões do leitor a respeito de um tema ou de um determinado texto publicado.
debate argumentos levantados e faz algumas críticas a respeito das opiniões ou do modo como o escritor as expressou, certo? Então, para o leitor, é um meio de tornar público o seu ponto de vista em relação ao assunto lido. Geralmente, os leitores eles enviam para jornais, revistas, e as revistas e os sites eles têm aqueles espaços específicos para publicar, né, esse tipo de carta, né? Então, assim, quais são as características, né? Uma das coisas que é muito importante a gente levar em consideração aqui é imprescindível manter a interlocução com a pessoa a qual a carta se destina. Geralmente, o editor-chefe do meio de comunicação ou o autor do texto que se está criticando, certo? A linguagem da carta e os pronomes de tratamento devem ser adequados a esse destinatário. Lógico, você não vai usar uma linguagem informal para uma pessoa que você não conhece, né? Mesmo que você tenha, se sinta no direito, você se sinta que as leituras sejam confortáveis para você, certo? Então, a gente não pode tirar esse tipo de liberdade com as outras pessoas, tá bom? Então, o gênero carta do leitor também busca refletir a opinião pública sobre os fatos em circulação. A gente tem na carta do leitor um posicionamento social, um posicionamento ideológico, tá? Então, é muito frequente e é característica principal esses dois tipos de posicionamento, ok? E a gente tem, por último aí, o que a tecnologia trouxe para a gente, que é o e-mail e a carta comercial, certo? A carta comercial, de certa forma, o meio eletrônico, ele já transformou a carta comercial em um usuário, né? Então é aquela coisa. No atual contexto, em que a comunicação ela precisa ser rápida e promovida por diversos meios, algumas cartas, principalmente as comerciais, estão sendo substituídas, né? Em muitas situações, por mensagens eletrônicas que são transmitidas via internet e propiciam contato entre interlocutores variados de modo quase instantâneo, né? A gente tem aí o e-mail, que derivou da redução de electronic mail, correio eletrônico, e então a gente tem a estrutura que tem o nome, né? O nome da pessoa que está enviando, a gente tem o arroba, né? E o provedor e o .com.br. Então, ó, o nome representa o usuário, né? O arroba é o símbolo que passa ao computador a mensagem de que o conjunto de informações é de um endereço de e-mail. O provedor é a empresa que viabiliza o acesso à internet de forma gratuita mediante pagamento de uma taxa, né? Para o caso dos endereços que terminam em .com.br, o termo .com tem o sentido comercial e o BR de Brasil. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido. A gente tem um exemplo de um e-mail aqui. Eu acredito que todo mundo já utilizou ou irá utilizar em algum momento essa ferramenta tão necessária e tão útil nos dias atuais. Ok, pessoal? Então, fiquem bem. Um grande abraço e tchau, tchau.